No sentido bíblico e filosófico profundo, liberdade não é autonomia para fazer o que quer, mas a capacidade plena de ser aquilo para o qual você foi desenhado para ser. No Novo Testamento, o termo grego para liberdade é eleutéria, que carrega a ideia de não estar sob domínio de um senhor estrangeiro. Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, sua liberdade só funciona em simbiose com Deus. Fora de Deus, a liberdade humana se torna uma engrenagem girando no vazio. Ela se move, mas não realiza seu propósito. O livre-arbítrio é apenas a mecânica da escolha. A liberdade é o estado de plenitude dessa escolha. Compreendendo o conceito de liberdade, vamos entender agora as 3 fases da liberdade humana: a liberdade confiante, a liberdade ilusória e a liberdade na glorificação, ou liberdade confirmada. A primeira fase se desdobra no cenário do Éden, e nós a chamamos de liberdade confiante. Para o homem moderno, a ideia de liberdade está ligada ao isolamento e à independência, mas no princípio a liberdade era o oposto, era o repouso da dependência absoluta. O ser humano vivia em um estado de simplicidade original. Ele não precisava gerenciar o seu destino, criar suas próprias leis ou calcular os riscos da sua existência. Ele operava em perfeita comunhão com o Criador. A vontade do homem era um eco perfeito da vontade de Deus. A Escritura afirma que o colapso começou quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No nosso idioma ocidental, a palavra conhecer significa apenas obter uma informação, ler um relatório, acumular um dado intelectual. Só que no hebraico antigo, o verbo usado é iada, e iada carrega um peso infinitamente maior. Seu significado real é experimentar intimamente, unir-se a algo e misturar sua essência com o objeto conhecido. Quando damos um zoom em Gênesis capítulo 4, verso 1, nós vemos que Adão conheceu a Eva, ou seja, refere-se a uma relação mais íntima. Portanto, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não adquiriu uma nova informação intelectual. Ele absorveu e casou com a dinâmica do bem e do mal. Antes disso, o homem era livre porque não precisava gerenciar o mal. Ele existia na atmosfera do bem absoluto que é Deus. Quando o homem come, ele fragmenta sua própria natureza. Ainda falando sobre a liberdade na inocência ou liberdade confiante, precisamos desconstruir a ideia de que o homem era um ser pronto. Ele foi colocado em um processo. Quando vemos a criação do homem, ele foi criado como uma alma vivente ou ser vivente. Vemos ali a palavra Nefesh Hayah, mas sua liberdade original era caracterizada pelo termo Tam ou Tamim, que frequentemente traduzimos como perfeito, mas cujo significado real é íntegro, simples e não dividido. Ou seja, a liberdade confiante era a liberdade da não divisão. A mente humana operava em um fluxo contínuo de resposta ao Criador. Isso é muito interessante porque o ser humano tinha a opção de escolher, porém dentro da vontade de Deus. Imagine uma mente humana que não conhecia o atrito, a ansiedade, a dúvida ou o medo. Adão e Eva não precisavam escolher entre o certo e o errado a cada segundo, porque eles habitavam na própria fonte da realidade. A fonte deles era um espelho limpo que refletia a vontade do Criador. Eles exerciam uma função que no hebraico se chama iada. O iada, que significa o conhecimento por experiência íntima, fusão e união, era usado pelo homem para ler a criação. Ele tinha uma inteligência brilhante, mas era uma inteligência que só conhecia uma atmosfera, o bem absoluto de Deus. O mal para o homem da liberdade confiante não tinha peso, não tinha forma e não tinha sentido. No entanto, o ser humano não foi colocado no Éden para ficar parado. Ele estava no centro de um processo de desenvolvimento.
E no coração desse laboratório, Deus plantou duas árvores que representavam os dois caminhos geométricos da nossa história. De um lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Etz Ha'adat Tovara, e a outra, a árvore da vida, a Etz HaChaim. Uma das teorias teológicas mais fascinantes das Escrituras é uma pergunta que poucos ousam fazer. O que teria acontecido se o homem tivesse obedecido a Deus e naquele exato momento de inocência tivesse estendido a mão para comer da árvore da vida? Se o homem tivesse escolhido a árvore da vida, a história do universo seria outra. A árvore da vida não era apenas um passaporte para viver para sempre fisicamente. Ela era a materialização da própria natureza de Deus, o selo da imutabilidade divina. Se o ser humano, operando em sua liberdade confiante, usasse o seu arbítrio para comer daquela árvore em sinal de obediência, ele teria provocado uma fusão instantânea entre a sua mente e a mente do Criador. Teoricamente, isso significa que através do conhecimento, ele se uniria a Deus naquele exato momento. Talvez ele teria saltado diretamente da simplicidade original para o estado pleno e glorificado. Obviamente, isso é uma teoria, mas que nos faz pensar nessa possibilidade. Ele teria sua liberdade confirmada e selada para sempre na santidade, tornando-se incapaz de cair. A árvore da vida era o atalho divino para a plenitude. Mas o ser humano rejeitou o atalho. Ele escolheu a árvore da fratura, escolheu experimentar o mal e, ao fazer isso, rasgou sua integridade, destruiu sua liberdade confiante e mergulhou no cativeiro que vamos analisar a seguir. O casamento com a dualidade. Antes da queda, a mente humana era tam, íntegra e simples. Agora ela se torna fraturada. O homem passa a possuir uma consciência dividida. Ele quer o bem porque sua estrutura original, a imagem de Deus, ainda está lá. Mas ele abraça o mal porque a semente da rebeldia agora corre em seu sangue. O conhecimento do bem e do mal não é uma ferramenta que o homem manuseia, mas uma força que o colonizou. A teologia chama essa fase de liberdade autônoma. A autonomia vem do grego autos, ou seja, si mesmo, e nomos, lei, que quer dizer ser a sua própria lei. O homem, quando se desligou de Deus, ele se tornou um Deus independente. E é aqui que reside a ilusão. O ser humano não foi criado para ser um sistema autossustentável. Ele é um ser relacional e dependente. Quando ele sai da órbita de Deus, ele não flutua em liberdade. Ele entra na órbita da gravidade do pecado. O livre-arbítrio continua existindo, mas a sua bússola está completamente desmagnetizada. Ele escolhe o mal achando que é livre, sem perceber que sua vontade foi sequestrada. O exemplo máximo dessa liberdade ilusória está na transição entre Adão e o seu primeiro filho, Caim. O pecado já havia entrado no mundo e agora ele precisava ser gerenciado pelo homem. Em Gênesis 4:7, Deus faz uma radiografia dessa nova condição humana. O pecado, Hatá, no hebraico, significa errar o alvo. O alvo do homem era refletir a glória do Criador. Na liberdade ilusória, o homem tenta acertar o alvo. O pecado se tornou uma força cósmica e hereditária. Deus avisa Caim que o pecado jaz à porta. O termo rovetz, no hebraico, traduzido como jaz, descreve uma fera terrível, agachada na entrada da tenda. Ela está estática, silenciosa e camuflada. Ela não faz barulho, mas o seu desejo é devorar a identidade do homem. Quando Deus diz para Caim, a ti cumpre dominá-lo, o verbo dominar no hebraico é mashal, que significa governar, reinar ou subjugar, da mesma forma que a lua governa a noite e o sol governa o dia. Deus dá ao homem a ordem de governar a fera, mas o homem descobre que, sob a liberdade ilusória, sua força espiritual foi exaurida. O homem tenta dominar o pecado através de rituais, como o sacrifício defeituoso de Caim, através da moralidade ou da força bruta, mas ele falha. Caim não domina o pecado,
mas ele é dominado por ele e mata seu irmão. A autonomia humana provou ser uma fraqueza absoluta. A Bíblia não diz que o homem é o pecado, mas que o homem desenvolveu uma inclinação natural para ele. Em Gênesis 6:5 e Gênesis 8:21, o texto sagrado usa uma expressão para descrever essa tendência, Yetzer Mashavot, ou como na tradição hebraica consolidou Yetzer Hara. Yetzer é uma palavra que vem da raiz Yatzar, que significa modelar, da forma como um oleiro faz com barro. E pasme, essa é a mesma palavra usada em Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou Yatzar, o homem do pó da terra. Então, Yetzer é a nossa capacidade de desejar, de imaginar e dar forma aos nossos impulsos. Originalmente, o homem usava o seu Yetzer para dar forma à beleza, à adoração e ao amor, mas sob a liberdade ilusória, após o casamento com o mal, Yada, essa fábrica de desejos foi corrompida. O Yetzer Hara é a inclinação moldada para o mal. O homem passou a usar sua energia criativa de oleiro para dar forma a monstros existenciais. Nós não apenas pecamos, nós esculpimos o pecado na nossa mente antes mesmo de praticá-lo. Existem mais duas palavras hebraicas que revelam o segredo desse magnetismo do pecado. A primeira é avon, geralmente traduzida como iniquidade. A raiz de avon significa retorcer, entortar ou encurvar. O pecado retorce a realidade. O mal nunca se apresenta como mal, ele se apresenta como o bem retorcido. Outra palavra é ta'avá, significa desejo ardente ou apetite. É a palavra usada em Gênesis 3:6, quando Eva olha para a árvore e vê que ela é agradável aos olhos. Depois de compreendermos o significado das duas primeiras liberdades, chegamos agora ao fechamento da última liberdade que vamos compreender agora. No Novo Testamento, a palavra-chave para a liberdade é eleftheria. No mundo greco-romano, ser eleftheros era o oposto de ser um escravo. Mas Jesus eleva esse conceito em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na liberdade ilusória, o livre-arbítrio do homem era refém do Yetzer Hara. Na liberdade confirmada, ocorre que a teologia chama de redenção da vontade. O homem não perde o arbítrio. O arbítrio é finalmente curado da ilusão. No grego, o termo para mente ou consciência transformada na eternidade aponta para diania, a faculdade do pensamento profundo e da percepção totalmente limpa sem os filtros do pecado. A pergunta é: como Deus vai fazer parte da nossa consciência para impedir o pecado? A resposta está na profecia da nova aliança em Jeremias 31:33, onde Deus revela a mecânica da glorificação. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. No seu interior, ou seja, Kerev, refere-se às entranhas, ao recôndito mais profundo do ser, ao sistema nervoso espiritual do homem. Deus não escreve mais em tábuas externas de pedra, mas funde sua própria natureza nas estruturas mais íntimas da nossa mente. O casamento terminal, o Yada. Jeremias continua no versículo 34 dizendo: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Lembra do Yada? Relembrando que essa palavra no hebraico quer dizer conhecimento, mas também nós vimos que esse conhecimento não significa apenas conhecer no sentido intelectual, mas entrelaçar-se com aquilo. Na glorificação, o homem terá esse pleno conhecimento revestido pelo próprio Deus. A santidade de Deus passa a ser a nossa biologia espiritual. Por que será impossível pecar? Porque na presença da glória absoluta, o pecado perde o sentido ontológico. O livre-arbítrio continuará existindo, mas a mente humana agora, fundida à mente de Cristo, estará tão saciada de prazer, segurança, beleza e amor que escolher o mal seria uma impossibilidade psicológica.
Ou seja, na liberdade confirmada, o pecado se tornará uma impossibilidade lógica e existencial. O mal não será uma opção proibida por uma lei, ele será algo completamente sem sentido para uma inteligência que finalmente está unida à fonte da realidade. O livre-arbítrio não será destruído na eternidade, ele será finalmente curado da cegueira. A verdadeira liberdade, portanto, nunca foi o poder de escolher entre o céu e o inferno. A verdadeira liberdade é estar tão profundamente fundido à fonte da vida que o mal nunca mais será capaz de fazer sentido para você. A sua mente foi desenhada para ser livre e a verdadeira liberdade está logo ali, na eternidade. Se este mergulho da Palavra de Deus abriu seus olhos e fez sentido para sua caminhada espiritual, não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva aqui no canal Caminho do Éden e ative o sininho. Que o Criador ilumine a sua mente e até o nosso próximo estudo.